Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje nós vamos para o projeto Destrinchando, que é depois de ter resolvido toda a prova de um determinado vestibular, a gente dá uma olhadinha nas questões para poder entender qual é a lógica da banca. A CEDERJ é uma prova que eu acho muito interessante, que é útil também, se por um acaso você quiser fazer as provas militares, porque ela tem uma pegada que pode ser, chamamos assim, mista, né? Ela tem carinha de prova militar, se você parar para pensar no sentido de que eles não têm uma preocupação absurda com a contextualização, tendo algumas questões de matemática pura, por exemplo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar a prova da CEDERJ aqui, deixa eu ver aqui, no próprio canal. Se você quiser ter acesso às provas, o idiota aqui coloca em inglês, né? Mas no canto superior direito aqui, né? Na meia altura, né? Tá About, que em português você vai achar sobre, clicou lá, você acha aqui esse link aqui, ó, Drive com PDF, clicou lá e a gente chega no Drive do canal, que sempre falo no final, tem Drive na descrição do canal, esse aí, ó. E uma das coisas que a gente tem aqui são os vestibulares. E vamos direto para o vestibular da CEDERJ. A que mais resolvi até hoje foi da UERJ e da CEDERJ, né? Então, um montão de vestibulares resolvidos. Tá, estou colocando agora também os gabaritos, né? Vamos na prova de 2023, que é a prova que a gente vai destrinchar agora. Legal? Então, dá uma abertura aqui, beleza. As questões de matemática, se eu não me engano, a partir da questão 13 tem a prova de física. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bingo, questão 13. A questão 13, lembrando aqui, né, a gente faz a prova de física e matemática, né? Então, coeficiente de atrito, ó. Então, essa aí envolve leis de Newton com atrito. Então, você tem que ter o conceito bonitinho aí do que é atrito estático, o que é o atrito cinético ou dinâmico, né? Já vi autores usarem índice C de cinético ou D de dinâmico, no final das contas, como é que funciona o atrito, quando uma coisa está em movimento ou quando está parada, né? Em relação aqui, né? Sempre precisamos saber disso. Então, é aquela questão clássica de leis de Newton com atrito. Questão 14, um automóvel parte do repouso, depois tem V1 com aceleração, a aceleração muda. Gente, essa é uma típica questão que obriga praticamente o aluno a dominar a ideia de resolver cinemática usando o gráfico. Ah, Remo, dá para resolver sem? Acho que até dá, mas não arrisco não, porque quando você domina os gráficos, essa questão fica bem tranquila, né? Então você faz um gráfico velocidade de tempo para matar a questão aí. Legal? Questão 13, colisões. Desculpa, questão 15. Questão 15, colisões. Então, o que acontece quando tem colisão? Em se tratando de conservação de quantidade de movimento, em se tratando de balanço energético, né? Então a gente vai ter uma colisão totalmente elástica aí. Por que vai ser dessa forma? O que está acontecendo bonitinho aí? Tem conservação de energia cinética, então já estou dando a dica de qual vai ser a possível resposta, né? Depois de ter feito a questão lá, obviamente. Então, como é que vai se comportar isso aí, envolvendo tanto quantidade de movimento e conservação de energia. Questão 16, questão clássica de eletricidade. Você coloca duas cargas fixas e diz que o campo elétrico vai ser nulo em um determinado ponto. Então você utiliza lá a fórmula do campo elétrico, né? E igual a KQ dividido por D2, mas também tem que ter uma noção clara de vetores para poder entender que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se bem que a soma de vetores aí, no caso, é bem tranquila. Questão 17, você coloca, outra questão clássica, né? Você coloca duas quantidades de água no mesmo recipiente, né? Isolado termicamente, com massas diferentes e juntou tudo lá
você tem que dominar o conceito de calor sensível para poder saber qual vai ser a temperatura do equilíbrio térmico. Não, ele diz qual a temperatura, quer saber qual a comparação das massas de água que você colocou aí. Questão 18, questão teórica de acústica, né, de ondulatória. A fórmula basicona lá de V igual a lambda F, para poder entender que quando você tem uma velocidade constante de uma onda, se você aumentar o comprimento de onda, diminui a frequência e vice-versa. Lembrando que a frequência mais alta, menor comprimento de onda, é relativo ao som mais agudo aí, para poder matar a questão. Então, uma prova, como eu falei para vocês, olha, essas questões, elas poderiam estar bonitinhas ali, do jeito que está ipsiliter, ele pegou, copiou, colou e poderia estar na prova da especialista de aeronáutica. A especialista de aeronáutica tem exatamente essa pegada. Então, por exemplo, se você quiser fazer a prova para EAR e está enjoado de fazer só as questões da EAR, quiser fazer mais algumas, pega a prova de física da CEDERJ. O contrário também é verdadeiro. Você quer se preparar para a CEDERJ e acha que fazer os últimos, se eu não me engano, da CEDERJ, eu tenho desde 2016 aqui. Eu quero treinar mais questões. Aí você pega a prova da especialista de aeronáutica e resolve ela também. E a prova da especialista de aeronáutica, se eu não me engano, são 40 e tantas questões por prova. É questão pra caramba, né? O nível é parecido, talvez a EAR cobre um pouquinho mais, mas de qualquer forma são provas intercambiáveis em matéria de lógica de prova, né? Repara que não tem uma preocupação absurda com contextualização. São questões bem feitas, limpinhas, bem organizadinhas, mas é papum, ó. A realidade é essa, faz a conta aí, meu caro. Então não tem aquelas histórias longas que acontecem, por exemplo, no Enem, né? Vamos dar uma olhada na prova de matemática. A gente começa já com uma polêmica. Inclusive eu tive que pesquisar, tá? Para poder entender essa questão 31 aí, né? Porque a gente vai fazendo conta, e às vezes esquece do básico, né? Essa questão 31 aí deve ter pego uma galera aí, assim, eu não tenho acesso à estatística. Se por um acaso você é da CEDERJ e tem acesso a isso, poxa, me dá uma luz aí, o que aconteceu com essa questão 31, que deve ter uma galera ter ido para a letra A quando ela é falsa, né? A raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2, a raiz quadrada de 4 é 2. Inclusive, quando eu resolvi essa questão, espero ter botado bonitinho lá um card do professor que eu pesquisei com a resposta técnica em relação a isso, tá? Então, cuidado aí, eu mais uma vez utilizei gráfico para poder facilitar a visão aí. Questão 32, você tem um cilindro, deforma ele, né? Então, qual a melhor forma para um cilindro conter um determinado volume, né? O spray, né, que é longo e fino, né, na área, ou a lata de leite condensado, que as medidas são mais ou menos, caberia quase que bonitinho num cubo, ou a lata de goiabada cascão, né, que tem um raio grande e ela é chatinha, né? Como é que vai funcionar aí a variação de volume de um determinado cilindro, levando em conta se você mexer com o raio e com a altura do cilindro. Belíssima questão. Questão 33, lei dos cossenos, aplicada aí tanto com mais quanto com menos, para você saber como é que ficam as diagonais de um paralelogramo. Questão 34, com carinha de exponencial, mas na verdade é uma questão de logaritmos. Aplica logaritmos dos dois lados e vê o que acontece, sai usando os algebrismos típicos de logaritmo para matar a questão. Questão 35, o máximo... olha só, lembra que eu falei sobre prova militar? Então, por exemplo, digamos que essa mesma questão tivesse uma pegada Enem. Aí fala que assim, um cara tem não sei quantos metros de arame farpado para cercar um terreno de maior tamanho possível na beira de um rio, sabendo-se que do lado do rio não precisa colocar arame farpado.
Aí você vai lá, faz as contas, cai numa uma função de segundo grau e calcula o máximo. Seria essa mesma questão com a pegada mais de Enem. Ou seja, você cria uma situação, um problema, contextualiza. Aí no Enem até diria, porque você economizaria material, que é uma decisão ecológica correta, não sei o que lá, para poder fazer a contextualização e chamar a atenção para intertextualidade de matérias diferentes, enquanto que tanto na CEDERJ quanto nas provas militares, você tem a questão da matemática, papum, vai lá, resolve a questão e segue a vida. Particularmente eu gosto da prova da CEDERJ, até porque meu filho fala que assim, não ficar falando você é do tempo, não. Mas no meu tempo de estudante, as provas eram assim, a gente pegava e resolvia e seguia a vida, né? Eu digo que eu fico às vezes um pouco enjoado fazendo a prova do Enem. Quando a contextualização é bem feita, eu bato palma. Mas algumas questões, até que nesse último Enem não tenho do que reclamar não, a banca mandou bem. Mas algumas questões o pessoal conta uma história enorme e você lê a última frase e mata a questão sem ler o texto lá para cima. Então, na minha opinião, quando acontece isso, não é contextualização. Questão 36, para fechar a nossa história aí, a gente tem uma questão clássica de análise combinatória, né? Então, a gente matou essa questão em particular usando aí os princípios de contagem, que eu acho que fica bem legal, porque te dá uma ideia bem genérica de como fazer as coisas. Então, isso tudo dito. Deixa eu voltar aqui para minha prancheta inicial, para poder fazer a despedida de sempre. Deixa eu tirar a minha carinha daqui. Vai aparecer a minha carinha aí na esquerda, não tem muito jeito, né? Vocês vão ter que lidar com a minha cara feia de um jeito ou de outro. Lembrando vocês sempre que a gente tem aula todo santo dia, pedindo para deixar um like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Tem drive na descrição do canal. Hoje eu não preciso explicar muito, porque eu utilizei ele para poder você ver. Aqui a gente coloca normalmente as provas, mas também tem outras coisas lá no drive para ajudar vocês. E no mais, aquele enorme abraço.